Pessoal, boa tarde, eu me chamo Rodrigo, trabalho no Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras, né? E a gente vai dar início a mais esse curso da certificação avançada, só lembrando que esse é um programa onde você pode fazer ele como licença, ele foi elaborado para ser feito como licença capacitação. São 6 cursos, onde as pessoas escolhem 4 e cursam, né, dentro de um mês, de acordo com a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas do Poder Executivo Federal. Bem, essa turma é uma turma mista, onde vocês vão ter colegas que estão fazendo os cursos, os 4 cursos, né? Diversos cursos, vamos dizer assim, e outros colegas que escolheram fazer somente esse curso, tá? Bem, a gente dá início, então, ao curso. Eu vou apresentar o Classroom para vocês, para a gente começar a coisa de maneira mais estruturada. Deixa eu tirar aqui, deixa eu fechar um monte de coisa aqui. Pessoal, os cursos do programa, eles estão baseados em 2 pilares. Um é a ferramenta telepresencial, né? O Zoom, é o nosso instrumento de sala de aula, né? Ao vivo, vamos dizer assim, telepresencial. E o segundo é o Google Classroom, tá? Vai ser a nossa sala de aula virtual. Aqui você vai fazer sua frequência, aqui trabalhos serão postados, todo o material do curso é disponibilizado aqui, tá? E a nossa ferramenta, ela tem à disposição dessas 3 abinhas aqui. A primeira é o mural. O mural é um quadro de avisos, tá? Você pode, como a colega aqui, escrever nele, você pode, a diferença dele para o campo atividades, é que aqui vocês podem postar arquivos de qualquer natureza, certo? E como um mural, assim, os avisos mais novos, eles vão ficando acima dos avisos mais antigos, até desaparecer, ele vai descendo. O professor colocou um aviso, a colega já escreveu, aí vem a frequência, e aí ele vai descendo, tá? Tem o campo pessoas também, onde você vai ver os colegas que ingressaram no Google Classroom. Não vai aparecer o seu nome, por quê? Porque como eu entrei aqui como aluno, né? Então, não aparece o meu nome aqui, por quê? Porque eu já estou logado na minha conta. Então, normal é que não apareça. Vai aparecer o nome dos colegas, mas não vai aparecer o meu. Para a gente, o campo mais interessante é o campo atividades, o campinho do meio. Aqui, você vai ter o link de acesso do Zoom, não vai mudar o link, então tem um link para o computador. Caso você queira entrar com smartphone ou com tablet, também você tem o ID da reunião, a senha. Temos aqui os dias e horários. Como esse curso é toda a tarde, né, a gente não precisa de maiores delongas aqui. E aqui, o campo da frequência, tá, gente? A frequência, ela fica aberta, tá? Eu deixo 10 minutos antes, eu programo ela para 10 minutos antes do curso, ela está aberta, chega um e-mail para vocês, e é simples de fazer, tá? Você clica nela, tem um arquivinho aqui do Google Forms dentro. O que você vai fazer? Clicar nele, né? E vai aparecer um campinho para você colocar seu nome completo. Vou colocar meu nome completo e simplesmente enviar. Feito isso, está feita a minha frequência. E aí você me pergunta, poxa, Rodrigo, fiquei na dúvida, o que eu faço para saber se eu fiz a minha frequência certa ou não? Clico nela de novo. Se cliquei e ela apareceu que você já respondeu, está tudo certo, você não precisa fazer nada. Eu programei ela para só poder ser respondida uma vez. Pessoal, aqui embaixo vocês vão ter o programa do curso, as aulas, o professor, eu não vou entrar tanto nisso, o professor mais à frente vai se apresentar e vai entrar na metodologia do curso, dizer como a coisa acontece e tal. Enfim, no mais, é isso. Caso vocês não tenham recebido o convite do Google Classroom, eu peço que coloquem no chat um e-mail pessoal. Por que um e-mail pessoal? Porque, geralmente, a gente tem notado que os e-mails corporativos os firewalls dos órgãos veem o e-mail do Google Classroom como spam, e aí você não recebe. Eu vi aqui, até mostrar para vocês, ó, um colega, por exemplo, o colega da Valec, geralmente não recebe com e-mail, por isso que a gente pede um e-mail pessoal, porque geralmente, ó, e-mails MDR, presidência, a NTT, geralmente a gente tem percebido já há mais de um ano que o Google Classroom é visto como um spam, tá?
tá? Por isso que a gente pede o e-mail pessoal. Bem, pessoal, só lembrando que quando a gente está no modo apresentação, como agora eu estou, eu só tenho acesso ao rostinho de vocês, mas não tenho acesso ao chat. Caso vocês tenham alguma dúvida para o professor, eu sugiro fortemente que vocês abram os microfones e podem perguntar, fiquem à vontade, porque a gente, infelizmente, não tem acesso quando estamos apresentando a tela. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Só lembrando, eu abro a sala mais ou menos meia hora antes do curso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar, estou aqui para ajudá-los. Me coloco à disposição também para ajudá-los no intervalo e ao final da aula, tranquilo? Professor Kassai, agradecer mais uma vez a participação do senhor e a colaboração com o nosso programa, né? E desejar a todos um bom curso e uma boa aula. Obrigado, Então, gente. o professor Kassai, o primeiro curso que ele está fazendo na nossa coordenação, mas já é professor da ENAP. Ele fez um programa que que a gente montou com o Ministério da Economia para essa formação em finanças sustentáveis. E ele já deu uma primeira turma, né, nessa matéria junto com a ENAP, e agora está nessa turma da nossa licença capacitação certificação avançada. Né? Ele é professor, é contabilista, né? Formado em contabilidade, mas ele foi professor há muitos anos, já aposentou lá da USP, né, professor? Ou ainda dá aula lá? Ainda continua. Continua dando aula lá. Como voluntário. E é isso, professor. Boa sorte aí com a turma. Qualquer coisa, estamos aí para apoiar. Tá? E é a primeira experiência nossa aí, trazendo. A gente já tinha dado outros cursos nessa área de infraestrutura, dessa parte de financiamento, mas é a primeira vez que a gente vai, num curso do aperfeiçoamento de carreiras, colocar a finança sustentável. Boa sorte. Ok, muito obrigado. Então, para mim é uma honra, né? Então, vamos dar início ao curso, né? Eu vou compartilhar a tela e a gente já coloca aqui. Então, vamos lá. Então, pessoal, como já foi dito, né, esse curso, né, Financiamento Sustentável de Infraestrutura, é um dos módulos do curso de certificação avançada. E ele foi baseado num curso, né, que foi comentado agora, de finanças sustentáveis, um curso assim, muito legal. Eu tive a oportunidade de participar já há alguns meses, né, numa equipe de especialista, então a gente aprendeu, trocou muitas figurinhas, né? Então, eu aproveitei praticamente metade do conteúdo desse curso básico aqui de finanças sustentáveis, que basicamente foi, a primeira turma foi para funcionários do Banco Central, do BNDES, né, Ministério da Economia, e trouxe para vocês. Então, esse é o nosso curso. Eu vi a agenda de vocês, está corrida, né? Vocês têm aula terça, quarta, quinta, o dia inteiro, então realmente fica pesado. Então, eu vou procurar, na medida do possível, aliviar um pouco em relação a atividades extra-classe, pelo menos assim, até a aula seguinte, né? Essa é a programação, né? Vocês podem visualizar no programa. Então, hoje nós temos a aula 1, conceitos iniciais, né? Falar de sustentabilidade. Uma boa parte desse material veio lá desse curso que foi comentado, né? Nas duas próximas aulas, a 2 e a 3 dessa semana, nós vamos ver um pouquinho de aspectos contábeis e, na terceira aula, aspectos de matemática financeira, tá? Não se preocupe quem não é da área ou quem já é, eu vi os currículos, né? O objetivo aqui não é aprender finanças em profundidade, contabilidade em profundidade, né? Mas mostrar quais são as ferramentas interessantes para vocês acompanharem projetos, né, os projetos de infraestrutura. Eu tive a oportunidade de assistir a aula ontem e hoje de vocês, né, no período da manhã. Nossa, é muita informação. Acho que vocês são privilegiados, né? Eu estou aqui focado nesse módulo
mas vocês estão abertos aí para todos os módulos e experiência, né? Vocês têm a visão do todo. E na semana que vem, nós temos aí a aula 4 e a aula 5, basicamente sobre o material daquele curso de Finanças Sustentáveis, né? E a última aula, a gente seguiu o mesmo modelo. Vocês vão apresentar um trabalho final em grupo. Eu já explico o que é, tá bom? Então, esse é o objetivo, acho que vocês já leram, né? A metodologia já foi explicada. E a avaliação é padrão, né? Nós temos quizzes, então nós temos aí 5 aulas, a apresentação, né? Então, nós vamos ter 5 quizzes. Então, vocês teriam até o final da próxima aula para responder o quiz. Se a gente conseguir terminar a aula uns 10 minutinhos mais cedo, eu libero o quiz, vocês resolvem já. Se tiver pergunta, pode fazer, né? Aí, pelo menos, fica tranquilo, vai dormir e amanhã já tem aula de manhã e à tarde novamente. A 40% a nota do quiz, 60% é o trabalho final. Então, por exemplo, quem fizer o trabalho final, praticamente, e assistir a todas as aulas, já tem os requisitos mínimos, né? E a frequência. Então, por exemplo, se alguém tem 90% de frequência, é 90%. E a nota para avaliar é 6. Obviamente que o objetivo aqui não é cobrar, fazer provas de ninguém, mas a experiência que nós temos aqui na INAP e a própria USP também, se não tiver uma avaliação, a gente acaba se deixando levar pelas outras prioridades. Eu sei que vocês, a maioria, são funcionários de carreira, o curso agora é a prioridade, mas tem um monte de outras prioridades, né? Tem o serviço, tem o trabalho, né? Se tem algum problema, né? Então, vamos falar do trabalho. Hoje mesmo, nós vamos formar grupos, né? Então, grupos de em torno de 6 pessoas, né? E vocês vão apresentar na última aula, que seria na quinta-feira da semana que vem. Vocês vão preparar uma apresentação no formato de relato integrado. Eu já explico, né, no decorrer das aulas, isso aqui faz parte também, o que é um relato integrado. A característica dele, ele tem que ser simples, objetivo e conciso, né? Bem simples, se possível, em uma página só. E inclui tudo aquilo que a gente imagina que é importante, né? Estratégias, desafios, né? E na dimensão de 6 capitais. Então, esse relato integrado é uma nova proposta contábil, que não é só a moeda financeira, são 6 moedas, a gente já vai mostrar para vocês quais são. E incluindo valores estimados. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar um projeto, aí vou aprender com vocês, né? Vocês vão criar um projeto e vão estimar o valor aproximado, né? Não precisa ser exato. E as possíveis formas de fontes de financiamento e o retorno de investimento do projeto. É o que a gente vai focar. Por isso que a gente tem aqui um pouquinho de aula de contabilidade e de cálculos financeiros, que é justamente para fechar o projeto como um todo. Eu vi que vocês estão nas outras disciplinas, se bem que eu acredito que muitos de vocês já trabalham com isso, né? Vocês estão tendo aperfeiçoamentos do todo, né? Como se faz uma PPP, como se faz um projeto, uma certificação, uma licitação, né? Então, aqui vocês vão trazer essa experiência e vão apresentar para nós. Como isso vai ficar gravado, eu acredito que pode ser até liberado aí como material didático. A apresentação em torno de 10 minutos. A gente fala aqui em torno de 10 minutos, senão o pessoal fica falando meia hora, né? Se conseguir fazer em 3 minutos, né, sintético, que é o objetivo do relato integrado, né, simples, conciso, mas eu acredito em torno de 10 minutos e mais um tempo para discussões, em torno de mais 10 minutos, aí a gente troca ideia, conversa, os demais colegas também. E qual é o tema de cada trabalho? O tema é esse, ó, quais seriam as principais obras de infraestruturas necessárias para tornar as 5 regiões brasileiras, né, e o Brasil como um todo em uma potência verde. Então, por exemplo, o que eu tirei lá daquele curso de Finanças Sustentáveis que nós participamos com professores especialistas, com esforços de entidades multilaterais, né, profissionais especialistas do Canadá, da Alemanha, né, da Suíça, realmente veio elucidar que o Brasil é um dos poucos países que tem condições de
se tornar primeiro uma potência verde, econômico, social, ambiental e governança, né? Até meados desse século. Então, nós formamos justamente para esses 6 grupos. O grupo número 1 é a região norte, lá em cima, é a região nordeste, aqui no centro-oeste, sudeste e sul. Então, são as 5 regiões, e um grupo pode escolher, vai escolher o Brasil como um todo. Então, o que vocês vão fazer? Então, essa é a questão, ó, quais seriam as principais obras? Então, por exemplo, você pode pegar a região norte. Então, eu imagino lá, vocês vão focar. Vocês podem focar todas as principais obras que vocês acham importante para esse objetivo. Ou, se for o caso, você pode focar uma só importante, ou todas, ou um projetão geral, e aí assim, a criatividade fica a critério de vocês. E do Brasil como um todo, a mesma coisa, você pode colocar todas as obras que vocês acharem, né? Aeroporto, infraestrutura, educação, saneamento, mobilidade, né? Ou vocês podem escolher uma, por exemplo, saneamento. Vamos resolver o problema de saneamento, assim, o saneamento no Brasil inteiro, né? Então, esses são os temas. A gente vai formar salas de grupos, né? Acho que vocês já tiveram essa experiência nas outras aulas. Então, vão ter esses 6 grupos. E é assim, é mais ou menos 6 pessoas. Então, vocês entram no grupo que vocês quiserem. Se tiver muita disputa, a gente negocia, sai de um, entra para o outro, né? Então, a ideia é formar esse grupo hoje, tá? O que é o modelo de relato integrado? Vai ter uma aula de aspectos contábeis que a gente vai explicar um pouquinho mais, né? Mas é um modelo que já foi adotado pelo TCU, né? Tribunal de Contas da União. E assim, uma empresa faz um relatório contábil, por exemplo, a empresa de capital aberto, tem 500 páginas, né? Tem empresa que chega a 800, né? Tem aquele formulário de referência, tem as demonstrações contábeis, tem um monte de informações. O do Itaú, por exemplo, 480 páginas, o relato integrado tem 40 páginas. Quer dizer, ainda tem bastante, mas assim, ele consegue ir direto ao ponto. E aqui eu coloquei um modelo, talvez vocês consigam simplificar isso numa página. Então, o centro aqui você coloca o quê? Aqui, ó, relato integrado do Brasil, o relato integrado da região norte. Então, eu coloco o propósito, quais são as estratégias, né, de longo prazo, qual é o modelo de negócio. Uma empresa, por exemplo, ela tem um modelo de negócio, a INAP tem um modelo de negócio, e o mais importante, como que agrega valor ao longo do tempo. Então, o que vai colocar no relato integrado? Tudo aquilo que for material, relevante, que é a pergunta que ninguém sabe responder. Os relatos integrados que nós vimos ou ajudamos a fazer aqui no Brasil, né, e fora também, a primeira descoberta de quem fez um relato integrado é assim, ninguém sabe o que é relevante. Você perguntar para um diretor, é um conceito, para o outro, agora é na visão do todo. Então, a primeira constatação é que não há uma integração. Então, tem um conceito chamado de pensamento integrado, que, então, é isso que vocês têm que procurar ter. Então, isso aqui é o que vai no meio, né? É o coração da empresa. E aí, nos 6 capitais, então, tem capital humano, capital financeiro, capital ambiental, natural, capital produtivo, também chamado de manufaturado, tem o capital social de relacionamento e capital intelectual, tá? E em cada um desses capitais, o grupo vai trabalhar aí durante a semana, né? E vamos destacar aqui o que vocês acham, na opinião de vocês, quais são os pontos fortes daquela região, né? E quais são os desafios para atingir aquela questão, né? Tornar uma potência verde em meados do século, tá? Eu trouxe aqui, ó, esse aqui é o modelinho, tá? Aqui já é um rascunho que os alunos fizeram lá da USP, né? Tem uma disciplina lá chamada Relato Integrado de Sustentabilidade. Então, a gente já faz essa experiência 2 semestres com eles, né? Então, aqui, ó, Relato Integrado do Brasil. Então, olha o que o grupo fez aqui, ó. Somos um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como
com valores supremos de uma sociedade fraterna, na ordem interna e internacional, com solução pacífica das controvérsias sob a proteção de Deus. De onde que eles tiraram isso? Da Constituição Brasileira, do preâmbulo. Tá bom? Então, aqui vocês vão colocar aqui também o que caracteriza aquela região, né? O capital humano, não vamos aqui, mas você vê que o que é o capital humano? O Brasil, 215 milhões de habitantes, ó, 51% etnia pardos e pretos, expectativa de vida, né? E quais são os desafios que eles colocaram? Capital financeiro, o PIB em torno de 2 trilhões, o per capita $8.000 per capita, né? E assim sucessivamente. O ambiental, o Brasil é um dos 5 monster countries. Tem um artigo na bibliografia, se vocês tiverem, acho que é complementar. O Brasil é um dos 5 monster countries. Quem cunhou essa expressão foi acho que George Kennan. Ele era um diplomata americano, professor de economia, e ele faleceu com 105 anos. E ele que cunhou essa expressão monster countries. O que é? Assim, no caso de uma crise mundial, esses monster countries seriam os únicos países que teriam condições de dar continuidade na civilização humana. E ele escolheu 5. Então, além do Brasil, tem Estados Unidos, China, Índia, Rússia, e qual que é? E são 5, né? E aí, por exemplo, por que o Canadá não entra? Porque a população é pequena. Por que a Europa não entra? Tem gente, tem espaço, mas não é integrado, né? E assim sucessivamente. Então, o Brasil, ele é um dos 5 e tem, assim, a maior floresta, a maior diversidade, o maior potencial de créditos de carbono, etc, etc. O capital produtivo, aqui a gente colocou exemplos, acho que vocês, na visão de governo, vão ter aí uma ideia grande, né? O capital social de relacionamento, aqui algumas informações, o Brasil relativamente uma república muito nova, né? O sistema presidencialista, etc, etc, os desafios, né? Distribuição de rendas, a educação, saúde, né? Apesar que nós temos aqui o SUS, que ficou em evidência no mundo, né? E o capital intelectual é aquilo que vale mais. Então, vocês vão ver na apresentação de hoje, o PIB brasileiro está em torno de 2 trilhões. Quanto vale a Amazônia? Só a Amazônia da Amazônia vale em torno de 2 trilhões de dólares. Então, se a gente fosse considerar o PIB, não só financeiro, mas ambiental, ele vale aí no mínimo o dobro, né? Então, essa mais-valia, esse goodwill, esse intangível, é o que a gente chama de capital intelectual e tem como a gente avaliar isso também. Tá? Então, esse é o modelo do relato integrado e a gente está sugerindo que vocês apresentem o trabalho assim, coloca a região e separa aqui quais são as principais características e desafios para atingir. Obviamente, no trabalho de vocês vão falar de uma obra, das principais obras de infraestrutura. Tá? Aqui também sobre o relato integrado. Então, por exemplo, numa empresa, numa entidade, você tem aqui matéria-prima, aí entra, aqui no meio tem o processamento, e aí as saídas são produtos e serviços. Nessa visão do relato integrado, então, não entra só matéria-prima, entra os 6 capitais, tá bom? Tá? E o que sai? Também sai os 6 capitais. Então, por exemplo, você pega a agricultura, ela vai entregar lá o produto, lá o alimento. Mas, por exemplo, no capital aqui entra sol, entra chuva, né? Que são recursos da natureza que nunca ninguém pagou por isso. Eles estão começando a fazer aquela cobrança, pagamento por serviço ambiental, no futuro é bem provável que tenha, praticamente de todos, né? Porque os recursos estão cada vez mais escassos. Então, assim, o relato integrado não é uma novidade, é uma visão que já muitos tinham e que chegou nesse modelo aí. Tá? E no projeto, vocês vão fazer a descrição do projeto, qual é a vida útil. Olha, esse projeto aqui é para 50 anos. Tá? Então, 50 anos não é uma gestão de governo, são várias. Né? Como você vai fazer? É um project finance ou é uma parceria público-privada? Provavelmente. Qual que é o valor? É um valor muito maior do que talvez aquele município ou estado tivesse condições de colocar no orçamento. Então, quais são as formas de financiamento? É isso que a gente vai avaliar
no trabalho de vocês. Eu já ouvi algumas as aulas de segunda e hoje, né? Vocês já estão tocando nesse assunto, né? Então, pode ser aqui recurso próprio, equity, pode ser financiamento, dívida, pode ser subvenções, pode ser doações, filantropias, blended finance, a parceria público-privada, e assim sucessivamente, né? Títulos verdes, né? E para justificar o trabalho, vocês têm que mostrar a viabilidade econômica. Então, vocês vão aqui demonstrar o residual ROI. Então, a gente vai ter uma aula que a gente vai rever como que calcula isso. Tá? Obviamente, no trabalho de vocês, não precisa ser um projeto exato, e não precisa calcular exatamente o ROI, o custo de capital, né? O EVA, que a gente vai rever esses principais conceitos com vocês. Mas vocês imaginem, vocês idealizem. E é claro que a gente só vai implementar um projeto se considerar que realmente é viável em todos os aspectos, inclusive financeiros. Tá? Então, esse é o trabalho. Quando a gente fala do ROI, ó, eu já coloquei aqui, ó, essa aqui não é tão comum. O ROI é mais conhecido, retorno de investimento. O ROI é o residual ROI. Então, basicamente é assim, ó, vocês vão fazer o projeto de infraestrutura e vão ter aqui, ó, 100 milhões de dólares. Tá? Então, esse aqui é o ativo, lado esquerdo, 100 milhões de dólares. Vocês estimam, tá? Estimam. Como que você vai financiar? Olha do lado aqui. As fontes de recurso, ou é capital próprio, né, ou capital de terceiro. Tá? Então, ou é recurso do sócio, ou é de terceiro. Só que de terceiros, ó, tem aqui dívidas, financiamentos, tem títulos verdes, tem outros. Então, é isso aqui que a gente vai trazer para vocês, e vocês vão começar a idealizar para começar a entender quais são essas fontes de recursos. Por exemplo, olha que interessante, em 2008, na crise lá dos Estados Unidos, crise mundial, né? O PIB mundial era em torno, paridade de poder de compra, era em torno de 50 trilhões de dólares. Só que havia no mercado 700 trilhões de dólares em instrumentos financeiros. Na época a gente acompanhou, pô, que loucura, né? Eles estão negociando o planeta Marte, Vênus, né? Mas aí, nessa visão de financiamento sustentável que a gente vai passar para vocês, na verdade, assim, você não consegue fazer obra ou gerir um país só com PIB. Você tem os instrumentos financeiros. Então, os instrumentos financeiros são outros PIBs, né? São outras formas. Então, o dinheiro não tem que vir necessariamente do governo, ou da prefeitura, ou da empresa, né? A gente pode montar um project finance e todos participarem, todos ganharem. O governo entra com uma parcela, né, contrata aí uma empresa para fazer o projeto, contrata uma empresa, uma construtora, contrata uma auditoria, contrata uma gestora, não sei o que e tal. Aí você monta esse projetão. E é isso que vocês vão elaborar. Olha, nós vamos fazer aqui um projeto para resolver todo o saneamento básico do Brasil inteiro. Tá bom? Quanto que vai custar? Não tenho, faço ideia. Né? Acho que bilhões aí de dólares. E como que a gente vai financiar? Então, aqui vocês idealizam. Aqui vocês não precisam se prender a legislação, a regulamentação atual, né? Imagine, meados desse século, nós vamos financiar dessa forma. Então, por exemplo, se vocês pegarem aí os project finance começaram no Canadá, depois foi para a Europa, os Estados Unidos, recente também, né? Você pega aquela região ali da Disney, Orlando, quem construiu não foi o dinheiro do governo, né? Foi um projeto desse que envolveu todo mundo, inclusive investidores, né? Você pode vender títulos. E agora, com esse apelo ambiental, você pode emitir títulos sustentáveis, que além de ajudar a cumprir o protocolo, o Acordo de Paris, né, a descarbonização da economia, ele está financiando. Então, olha só o poder disso. Então, esse é o curso que a INAP, em conjunto com esforços internacionais, trouxe para o Brasil e está oferecendo para vocês aí. Tá? E aí vocês vão demonstrar que o ROI, olha, a gente quer aqui ter um ROI de 12%, mas para mostrar que é viável, quanto custa esse capital? É 7%. Tá? Então, você vai mostrar que tem um ROI, ou seja, um resíduo, que é um lucro líquido, né, de 5%. Então, ou seja, vai atrair a atenção de todos os investidores. Tá bom? Então, é isso que eu imagino que vocês vão apresentar.
obviamente, com a riqueza de conhecimento e experiência de vocês e visão de futuro em relação ao Brasil. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, agora vamos dar início ao curso. Tá todo mundo aí acordado? Ouvindo? Estamos, né? Então, aula número 1, nós vamos ver aí conceitos iniciais, abordagens históricas e tendências de sustentabilidade. Essa é a sequência, né? A gente vai tentar fazer um intervalo aqui às 16, e se sobrar tempo, vocês já fazem o quiz, que era para fazer até amanhã, vocês já fazem hoje no final da aula. Tá bom? Tem alguns vídeos, né? Vão ter uma reunião em grupo, né? Então, vamos lá, pessoal. Aumento da temperatura já é uma realidade. Então, isso eu acho que não é novidade, né? A gente está preocupado aqui para que a temperatura não ultrapasse 2 graus. Então, se vocês em casa depois clicarem nesse link, vocês vão ver aqui essa montagem aqui. A temperatura já chegou em 1,1, tá? O aumento em relação à época antiga, né? Pré-industrial. Então, já é uma realidade. Tá? Exemplos de pressões sociais e ambientais. Então, aqui, eu acredito que não precise falar muito, né? Aqui já subiu 1,1, né? Acima dos níveis pré-industriais, aumentos, anos recorde de temperatura, os desastres, né? A própria pandemia é um desastre aí de saúde, né? Social, corais, né? Etc. Então, aqui não é muito mais novidade o que a gente chama dos fenômenos das mudanças climáticas globais, né? Vocês podem ver isso com calma em casa, se clicarem aqui, tem um texto que explica os 9 limites do planeta. Eu imagino que uma boa parte de vocês já conhecem em profundidade, né? Então, desses 9 limites, esses que estão coloridos, 3 deles já atingiram zona de risco, né? Que é a biosfera, o fluxo bioquímico, né? Do fósforo e nitrogênio, principalmente pelo uso da terra aqui, e mudanças no uso da terra. Então, esses 3 já ultrapassaram os limites. Então, essa é a preocupação, que se a temperatura chegar a 1,5 ou ultrapassar 2, compromete esses limites. Tá? Existe é o dia da sobrecarga da Terra, né? Overshot Day. Então, por exemplo, ele foi criado em 1987. O que significa isso? Em 1987, era 19 de dezembro, ou seja, o planeta começou a usar o cheque especial no finalzinho do ano, no último mês, na segunda quinzena do último mês. Então, a partir de 19 de dezembro, em 1987, o planeta começou a consumir mais do que conseguiria repor. E aí foi piorando, né? Foi piorando. Olha aqui antes da pandemia, aqui, ó, 1º de julho, já passou o semestre. Então, a partir do 1º de julho, nós já teríamos aqui um semestre inteiro usando cheque especial. Então, essa é a questão, né? Que acho que vocês já têm consciência. Os filhos de vocês, com certeza, já nasceram, né, com essa realidade, né? A geração pós-Rio 92, né? E com a pandemia, eu imaginei que a gente fosse baixar aqui para os níveis aqui do século passado, mas não, aqui a gente ganhou aqui pouco tempo, né, de julho, não chegou a 2 meses, né? Isso com o mundo inteiro parado na pandemia. E nesse ano, olha aqui, foi 29 de julho. Então, ou seja, isso aqui sai todo ano, né? Essa entidade, ele publica, né? E esse aqui é um médio. E aqui do lado direito, vocês têm o Overshot Day de todos os países. Então, o Brasil está aqui embaixo, né? O Brasil está aqui embaixo, está aqui. Então, por exemplo, quem está usando menos os recursos naturais? A Indonésia, onde, depois da Amazônia, acho que é o local que mais tem floresta, né? E aqui esse país. E quem está usando mais? O Catar, o Luxemburgo, então são os países mais ricos aqui, né? Então, isso aqui vocês podem acompanhar e é um indicador também. Por que eu coloquei esse outro indicador logo no início, né? Pessoas vulneráveis à pobreza mundial. Então,
o ODS número 1 é erradicar a extrema pobreza. Eu chamo isso de extrema miserabilidade, né? Então, se você olhar, a extrema pobreza não é somente aquelas pessoas que vivem com menos de $1,25, né? Mas a ONU ela fala de traços de extrema pobreza. Então, por exemplo, analfabetos, 780 milhões no mundo. Quem não tem água, é água para beber, né? Não é para fazer outras coisas. Tem subnutrição crônica, fome. Então, por exemplo, alguém não tem fome, come, mas não tem água. Ou não tem eletricidade, ou não tem saneamento básico, assim sucessivamente. Então, a gente avaliou todos os indicadores de extrema pobreza e a conclusão foi assustadora, né? 60% da população mundial. Tá? Pelo que entendi, está ligado ao excesso dos recursos naturais. Isso é exatamente o cheque especial aí. Tá? Já responderam lá. Né? Então, eu coloquei aqui para mostrar, e a maioria de nós provavelmente está aqui, ó, nesse 13%, né? São 1 bilhão de habitantes que tem muito mais do que os outros. Né? Esse é um tema que a ONU já abordou em 3 grandes eventos, né? Em 72, em Estocolmo, na cidade do Alfred Nobel, a Rio 92, em 92, e agora, mais recentemente, a Rio +20, em 2012. Aqui na primeira tinha 1.000 pessoas, aqui 50 mil pessoas, e aqui mais de 1 milhão de pessoas só nos eventos oficiais, né? Sem contar os paralelos. Então, esse é um assunto que está mais do que comentado, né, discutido e preocupação no mundo inteiro. E a gente faz uma pesquisa, pessoal, nós vamos dar uma pausinha daqui a pouquinho, né? As pessoas estão cientes das alterações climáticas? Essa pesquisa a gente fez, olha, 63% sim e 37% não. Então, olha só aqui, ó. Dessas pessoas, olha, na coluna 1, 9% estavam indiferentes, ou seja, não estão nem aí, né? Nem sei o que é aumento da temperatura, aquecimento global, camada de ozônio, CO2, né? 28% acha que não é sério, tá? Que a ciência vai dar um jeito aí de produzir energia, água. 18 já acha que é sério, eu estou aqui, ó, muito sério, e um grupo aqui seríssimo que não tem solução, que o mundo já deveria ter acabado. Tá? E agora, pessoal, vamos fazer uma experiência, até para a gente acordar um pouquinho. Vocês estão vendo aí o QR Code? Então, vocês, acho que já usaram isso nas outras aulas, né? Vocês podem escanear aí no celular, todo mundo pode escanear. É uma ferramenta do Slido, né? E tem essa enquete, né? Em qual das colunas você se classifica em relação às mudanças climáticas globais? Então, tem aí as 5 colunas, eu vou responder aqui, eu já vou colocar também aqui como muito sério, né? Eu já tinha adiantado, aqui já mandei. Ó, já tem 3 pessoas que responderam, olha aqui, ó, seríssimo. 7 pessoas, vamos esperar mais um pouquinho, né? Acho que aí a gente já vai testando aí o celular, né? 8 pessoas já responderam. Você viu que eu nem precisava estar aqui falando, né? 9 pessoas, vamos atingir mais um pouquinho aí. 10 pessoas já responderam. Você viu que a conversa não é diferente, né? Eu lembro que quando nós começamos a trabalhar com isso, uns 15 anos atrás, lá na USP, eu e o professor Nelson Carvalho, que foi presidente do Conselho da Petrobras, a gente combinou o seguinte, olha, nós temos que ficar falando. Ah, tá bom aqui, ó, já estão explicando. Que equipe maravilhosa, obrigado aí, né? Agora, você vê que hoje não precisa falar muito, né? Hoje todo mundo já tem consciência das mudanças climáticas. Então, você vê aqui, ó, 15 pessoas, já temos aí mais da metade, né? Então, você vê aqui, eu vou até guardar essa foto. Então, realmente, a gente está falando com um público que tem consciência, tá bom? Podemos dar continuidade? Eu vou deixar em aberto e eu acho que se alguém quiser depois responder, mudar, fica à vontade, tá? Então, continuando, pessoal, depois dessa breve pausa,
Na minha opinião, a gente é lá da Faculdade de Economia da USP, né? Esse é o grande problema que nós vamos enfrentar. É claro que tem problemas de ordem climática, social, o ambiental, né? De alimento, de energia, de água, de poluição, né? A gente tem tudo também. Mas, na nossa opinião de escola de negócio, eu acho que talvez vocês possam concordar também, o grande problema está na população. Então, olha aqui, ó, 4.000 anos antes de Cristo, na época de Moisés. A população era 7 milhões de habitantes. Nós temos municípios aí com mais do que isso. Olha aqui, 1.000 anos antes de Cristo, na época de Buda, ó, tinha 50 milhões de habitantes. O estado de São Paulo tem quase isso. Olha no ano zero, na época de Cristo, ó, 170 milhões de habitantes. Tinha menos gente do que no Brasil, né? E olha o que aconteceu nesses últimos anos, nessa o que a gente chama de era industrial, né? Teve um crescimento absurdo. Ó, quando eu nasci, em 1961, a população era 3 bilhões de habitantes, né? Hoje está chegando a 8, tem 7,9 bilhões de habitantes. Tá? E não para de crescer. E a ONU diz que, em meados do século, a gente vai chegar em pelo menos 9, de 9 a 12 bilhões de habitantes, né? E a expectativa de vida. Então, na minha opinião, esse é o problema, né? Como que nós vamos abrigar esse povo? Então, pessoal de infraestrutura, na minha opinião, são vocês que vão trabalhar. É claro que tem os ecologistas, tem as outras áreas do governo, tem as empresas também, né? Mas olha quanta coisa que nós temos que fazer para abrigar esse povo. Então, na minha opinião, esse é o grande X da questão, esse é o grande problema aí das mudanças climáticas globais. Tá? Eu trouxe aqui esses 3 grandes homens, na minha opinião, 3 grandes futuristas, né? O Henry Ford, olha só, em 1901, 38% da frota americana em Nova York era de veículos elétricos, tá? E ele já falava que o futuro era carro elétrico, tá? E aí ele pediu para o amigo dele, Thomas Alva Edison, você viu? Faleceu com 84 anos, né? Bem acima da expectativa de vida média, né? Então, o desvio padrão devia ser enorme naquela época, né? Pediu para desenvolver uma bateria, né? Que é o que a gente está quebrando a cabeça hoje, né? Vai fazer bateria com o quê? Com nióbio, com sal, não sei o quê, né? E aí, enquanto os dois aqui discutiam, né? Esse aqui foi fundador de outra empresa grande, a GE, né? Aí um outro americano chamado Coronel Drake, eu li a biografia dele, era chamado de louco. Esse aqui era louco mesmo, ele teimava que existia uma fonte de energia maravilhosa, não sei o quê, mas ninguém acreditava nele. Aí criaram um clube de investimento, os empreendedores botaram dinheiro aí, e ele investiu. Na verdade, ele estava falando do petróleo, que era desconhecido, né? E ele conseguiu adaptar tecnologia de exploração de poços de sal e conseguiu furar o primeiro poço de petróleo, né? E olha que maravilha, 5 anos depois do primeiro poço, né, já existiam no mundo, inclusive no Brasil, mais de 500 indústrias petrolíferas produzindo petróleo, alguns centavos de dólar o barril. Então, olha só, uma energia maravilhosa, barata, fácil de transportar, fácil de armazenar. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque talvez os grandes problemas daqui para frente, eles sejam na minha opinião, muito mais de ordem econômica, né, do que só social, ambiental, de energia. Claro que tem todos os problemas, mas olha como a economia ela dirige o futuro, né? Aí, com isso, enterraram os projetos. Você vê que a placa fotovoltaica foi inventada em 1880. E nós estamos voltando a falar nisso agora, né? Então, olha a importância aí da economia e com essa ferramenta de finanças sustentáveis, de instrumentos financeiros, que isso era um privilégio dos países desenvolvidos e que está chegando no Brasil e outros países em desenvolvimento. Tá? E por que a gente fala, então, de... a tônica desse curso é ESG, que é o ambiental, social e governança. Então, que são aspectos, a gente chama assim de aspectos não financeiros. Esse gráfico aqui ajuda a entender o que está acontecendo no mundo hoje, né? Na década de 70, 60, o valor de uma empresa, o preço da ação, o valuation de uma empresa, ele era muito mais tangível
aliás, tangível do que intangível. E olha o que aconteceu hoje. Hoje, mais de 90% do valor de uma empresa, do preço das ações, do valuation, né? Ou do próprio Brasil, vocês podem, a gente vai ver a forma de valuation, assim como a gente pode calcular o valor da Amazônia, vocês podem calcular o valor do Brasil, da região norte, etc., né? Mais de 90% é uma parcela não financeira, né? Por exemplo, a Petrobras investiu mais ou menos 250 bilhões de dólares, e quanto que vale no mercado? Deve valer, já chegou a valer 240, valia até menos o preço das ações. Agora você pega a Apple, que na época era a maior empresa na Bolsa. Ela investiu o equivalente à Petrobras, e quanto que vale na Bolsa? Ela vale 1 trilhão de dólares, passou de 1 trilhão. Então, olha o capital não financeiro. Então, o que faz parte desse capital financeiro? São as moedas não financeiras. Então, isso eu acho que vocês têm, assim, bastante possibilidade de abordar. Você pega, por exemplo, o orçamento do Brasil, o orçamento de um estado, o orçamento de um município, o orçamento de uma entidade de vocês. Então, sei lá, 100 milhões. Na verdade, o que vocês estão produzindo, na verdade, é muito mais em serviços. Então, com 6 milhões de orçamento, por exemplo, de um município pequeno, se o prefeito for eficiente, ele consegue gerar 500 milhões de serviços. Então, o que é esse adicional, esse 400, né? Seria o goodwill, essa parte não financeira. Então, o que vocês trabalham com capitais financeiros e não financeiros. É por isso que a gente pediu para que vocês já fossem abordar esse trabalho na visão do relato integrado e dos 6 capitais, né? Tá? O Nicolas Stern produziu um relatório e publicou em 2006. Ele pegou todos os documentos de mudanças climáticas globais e traduziu em dólar. Quanto que vai custar no PIB? Isso foi importante porque atraiu a atenção dos governos e das empresas. Todo mundo começou a olhar para mudanças climáticas globais, não apenas como um problema, mas como um desafio e principalmente uma grande oportunidade. Tem esse outro relatório aqui, acho que se vocês não leram, vale a pena, EMCB, Estudo Econômico das Mudanças Climáticas no Brasil. Ele foi produzido com a ajuda do próprio Nicolas Stern, né? E foi coordenado pelo professor Jacques Markovitch, era reitor na USP na época, e o professor Carlos Nobre, do INPE, né? Eles produziram a versão brasileira do relatório Stern. Deve ter aí umas 50 páginas, tudo o que pode acontecer no Brasil até o final do século tem nesse relatório. Muito, muito interessante. A crise hídrica em São Paulo em 2003, estava previsto lá, né? O que vai acontecer com a temperatura, o que vai acontecer com a agrícola, quais são as epidemias possíveis que já estão no Brasil, pode entrar, tem nesse relatório aqui, vale a pena, tá bom? Quando a gente fala em finanças, a gente pode abordar depois, você pega o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo, né? A B3, foi criado em 2005, foi lançado em 2005, e você vê que ela, a partir de 2011, já descolou, olha a boca do jacaré aqui, né? Já descolou, e o rendimento dessa carteira virtual do ISE já é maior do que a carteira tradicional, mostrando o quê? Que o próprio mercado de capitais, o mercado financeiro, já começou a olhar para esse lado. Tá? Todo mundo quer saber hoje o que é ESG, né? E se perguntar para os filhos de vocês, eles vão saber explicar, né? Que não é só dinheiro, tem os outros capitais também. Tá? E agora, pessoal, nós vamos mostrar para vocês um trabalho que a gente chama, que foi a primeira versão de relato integrado que a gente produziu lá na USP, chama-se Balanço Contábil das Nações. A gente montou o balanço contábil. O balanço é assim, ativo, passivo, patrimônio líquido, geralmente de empresa, só que a gente montou de países, tá bom? O ativo, numa empresa, você avalia lá dinheiro, estoque, mobilizado, né? É o projeto de vocês. Nós avaliamos pelo PIB, só que calculamos a depreciação com base no consumo de energia em tonelada equivalente de petróleo. Já explico. O patrimônio líquido de cada país a gente avaliou pelo saldo residual de carbono convertido em dólar pelo preço de carbono. Tá bom? Pode ser o custo de captura, que a ONU atualiza sempre, pode ser o preço negociado em bolsa, oficial paralela, né? E o passivo a gente apurou por diferença, porque na contabilidade, acho que todos vocês que prestaram o concurso conhecem contabilidade, né? Pelo menos o básico, sabe que o ativo, o lado esquerdo tem que bater com o lado direito.
Então, a gente montou esse balanço. Então, olha só para vocês. Por que a gente usou a energia para calcular a depreciação do PIB? Esse gráfico talvez ajude a entender. Então, olha aqui do lado esquerdo, do eixo Y, Índice de Desenvolvimento Humano, né, que aqui representa qualidade de vida, e aqui no eixo X é o consumo de energia. Então, olha os Estados Unidos aqui. Ele tem um índice de qualidade de vida elevado, né, e gasta bastante energia. O Brasil é mais sustentável, ele tem um nível de qualidade de vida de médio para alto aqui, né, tá bom, né, na média, e não gasta tanta energia, até porque a nossa matriz elétrica é privilegiada. O que seria um país sustentável? É aqui essa bola cor-de-rosa aqui perto da Argentina, não sei por que está ali, né? Seria o quê? Gerar para a população um nível de qualidade de vida elevado, só que não à custa de consumo de energia, poluição, etc, etc. Então, nós calculamos o PIB. Então, por exemplo, o PIB dos Estados Unidos ou da China são os maiores, mas vamos ver a depreciação, né? E como que a gente fez isso? Eu vou mostrar essa conta aqui para vocês. A energia, o consumo médio mundial é 1,69 tonelada equivalente de petróleo. Isso aqui é uma medida equivalente. Então, não é só petróleo. Aqui é petróleo, hídrica, nuclear, todo tipo de energia. Então, se a gente pegar... E aqui nós convertemos, lá na Unicamp, né, com o professor Ortega, ele tem uma disciplina lá que chama-se Energia, com M. Quem se interessar, é um assunto interessante. A gente converteu isso em 46.300 quilocalorias por dia por habitante. O que significa isso, pessoal? Se a gente pegar toda a energia consumida no planeta, dividir por 365 dias e dividir por 8 bilhões de habitantes, a média mundial é 46 mil quilocalorias. Como que a gente pode entender isso? Olha, refeições do dia, sei lá, 2.000 calorias até. Tem gente que é até menos. Aí, a energia de transporte, a iluminação, o ar-condicionado, a calefação, né? Se pegar toda a energia consumida per capita por dia, dá 46 mil. Vocês têm ideia, pessoal, do Brasil? Ou dos Estados Unidos? Vocês têm ideia? Alguém chuta? Vamos ver aqui para a gente quebrar o gelo um pouquinho. Alguém poderia falar aí do Brasil? Chuta. Se a média mundial é 46, quanto seria o Brasil? Acho que ninguém quer falar, né? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, professor. Então, segundo aquele gráfico lá, o Brasil está na curva, né? Na encruzilhada. Estaria perto. Posso interpretar que está perto da média mundial? Então chuta. Se a média é 46, chuta um valor aí. Não sei, 45, 40, 45. 39. Chute. Agora, chuta Estados Unidos. Esse você não acerta. Te dou 3 chances. 200, professor. Acertou. Nossa! Pronto. Acertou. Tem gente que pega a primeira chance. Então, você vê? Então, olha aqui, ó. Obrigado, Maurício. Obrigado a moça aí também. Olha aqui. Você acertou também a primeira chance. Você falou 40, 39, tá certo. 29, é verdade. Então, olha aqui, Estados Unidos, 230. A semana que vem a gente está craque nos chutes. Está craque. Brasil, quase 30, né? Você vê a China consome mais no total, mas per capita é menor que o Brasil. Olha a Índia, né? E a energia está relacionada com índice de pobreza também. Alemanha e Estados Unidos são altas, né? Quando a gente lia nas estatísticas, nos relatórios, que o mundo não pode se espelhar ao nível energético de consumo dos Estados Unidos. E nem tem como, né? Nem tem como. Imagine se a China resolvesse cada chinês tomar um copo de leite por dia, acabava aí, precisava de umas 10 Amazônias para produzir a pecuária leiteira aqui. Ou a Índia, ainda bem que não come carne de boi, mas come outros tipos, né? Então, não tem condições, né? Olha o Japão, a Rússia, Portugal, mais elevado, Bangladesh, que é um país ali perto da Índia, olha a União Europeia, os países desenvolvidos, né? Então, a energia foi a variável com maior correlação que a gente, na época, descobriu
em relação a quase tudo, né? Tem um amigo meu que até diz que o ser humano é energífago, ele come energia. Se não tiver energia, não tem essa aula, não liga celular, não é bateria, tá? E eu trouxe esse gráfico também, às vezes o pessoal, a gente vê aí na televisão, né? Não, que o Brasil, não sei o quê, tem desmatamento. É claro que tem que conter o desmatamento, né? Eu trabalho lá na Amazônia, a gente tem até uma disciplina que a gente leva os alunos durante 10 dias, né? Mas olha a poluição do Brasil, do mundo, 2%, né? Olha aqui, ó, Alemanha. Olha, não tem cabimento. O Japão, um paizinho aqui do tamanho de um dos estados brasileiros, já tem o dobro de poluição. E quando se fala em poluição, é claro que quem que vai ter que resolver? Tem que envolver os dois grandes poluidores, né? Senão não adianta. Imagine aqui, a Amazônia, ele representa menos 5% do protocolo de Kyoto na época. Então, uma Amazônia, você vê que a Amazônia não é só em relação ao estoque de carbono, né? Talvez a função mais importante hoje, principalmente para a nossa América Latina aqui, é a regulação do clima, né? A umidade, aquela bomba de umidade, que tem mais de um rio Amazonas lá circulando nas correntes marítimas. Então, ou seja, o Brasil não significa nada perto dos outros. Professor, lá, né? Fala, pois não, Cleiton. Uma dúvida. Esses dados são de que ano o senhor tem essa referência aí? Minha dúvida é questão dos últimos anos. Eu venho atualizando já uns 10, pelo menos, né? Mas isso aí deve ter aí uns 5, 3 anos, assim. Tá? Então, você vê que o Brasil pode aumentar um pouquinho, né? Mas são mais ou menos recentes, de alguns anos. Tá? Se você tiver alguma fonte mais atualizada, manda depois para a gente no chat, nos e-mails, né? E a gente vai atualizando, ou nas apresentações. Professor. Pois não, Júlio. Professor, boa tarde a todos. Eu queria que você comentasse aí a Indonésia, que eu estou achando tão alto, porque lá atrás ele estava, no slide anterior, ele estava bem baixo. Aquele lá era do Overshoot Day. E aqui está alto. Ele está mais do que o dobro do Brasil. E que lá tem muito desmatamento, acho que deve ser por isso também. Né? Brasil e Indonésia são os que têm as maiores florestas do mundo, né? A Amazônia aqui é a maior, né? Mas deve ser isso. Eu não saberia. Você levantou uma questão que até eu fiquei em dúvida. Me chamou a atenção foi a Indonésia. A Indonésia geralmente não aparece nas estatísticas, mas eu resolvi colocar aqui porque depois do Brasil é o lugar que mais tem florestas, né? E eu peguei de alguma fonte, mas se você descobrir alguma coisa, nos ajude aí, Júlio. Eu imagino porque a Indonésia já é mais populosa do que o Brasil. Nossa. Eles passaram o Brasil. Nossa, pode ser por isso também. Nossa. Professor, realmente, só complementando, a Indonésia é a questão do desmatamento. Eu vi outro dia um documentário, eles estão derrubando tudo para plantar palma, não é? Palm oil. Então, realmente... Tá certo. É a questão de estão botando abaixo mesmo lá. É isso mesmo que o senhor falou. Então, você vê que coisa. Então, quando você vê que a Amazônia está em foco, né? E é raro ouvir falar da Indonésia, né? Mas, assim, vamos combinar. Todas as contribuições que vocês tiverem, por favor, nos mande e a gente vai atualizando e trocando figurinha. Tá? Posso passar para o próximo? Só um último comentário, professor, se permitir. Júlio, vendo esse gráfico, me chama a atenção duas coisas. O que é que polui? É pessoas. Pode olhar aí que são países. Certo. Então, e eu tenho uma sensação de países frio. Parece que... a Rússia, por exemplo, né? Parece que você ter que aquecer as pessoas polui muito. Estou com essa sensação. Mas aqui é uma sensação inicial. Pode ser também. Talvez se a gente cruzasse esse gráfico com aquele de energia, daria para enxergar mais coisas, né? Então, você vê que a Rússia tem um consumo energético altíssimo também. É muito frio. Professor George aqui. Pois não, Jorge. Interessante observação. Boa tarde a todas e todos, novamente. Boa tarde. Mas existe uma correlação, pelo que eu estou observando,
da matriz energética, porque quando você pega países como Alemanha, Japão, Rússia e alguns países da União Europeia, a matriz energética deles é gás e energia nuclear também. É verdade. Então, o que acontece? Exato. Então, existe uma correlação de um modelo de matriz energética que o Brasil ele consegue ter a matriz hidráulica, predominantemente hidráulica, porque ele tem grandes cursos d'água, que tem grande vazão, que tem desníveis que permite com que você construa hidrelétricas. Certo. Existe uma correlação de território. E aí o que acontece? Quando você desmata a Amazônia, você desertifica, você diminui fluxo de volume de água. E com isso você coloca em xeque a própria matriz energética, que é a que a gente está vivendo com a crise hídrica. Então, estabelecer uma correlação falando que a gente pode aumentar a emissão desse GE é você matar a galinha dos ovos de ouro. É verdade, é verdade. E você vê que esse ano, pelo menos aqui em São Paulo, era para estar chovendo a partir de setembro, né? Nós estamos em dezembro e nada de chuva, só um pouquinho. A Natália levantou a mão. Oi, Natália. Oi, gente, boa tarde. Só dando continuidade à discussão, um dos colegas falou que fez o paralelo assim que os países mais frios poluem mais. Mas eu quero chamar a atenção. Isso, que daí pegando o gancho também com o que o colega falou da matriz, não são os mais frios, são os mais frios que usam petróleo, né? Porque tem Noruega, Islândia, que usam fora da curva, né? Isso, que são frios e não poluem tanto. Tá, então, na verdade, já adiantando, energia e agricultura são os grandes pontos que o mundo está olhando aqui para o Brasil. Isso aí a gente vai ver na encíclica papal, no final da aula de hoje. Isso é legal, né? Mas por que não querem que o Brasil produza tecnologia? Né? Então, não é só agricultura, né? Mas legal, obrigado, Natália. Podemos tocar aqui? E depois a gente pode voltar com essas discussões. Então, eu vou passar para o próximo. Esse aqui, pessoal, então, foi o resultado do Balanço Contábil das Nações, previsto para meados do século. Tá? Então, olha aqui o mundo. Esse é o balanço contábil do mundo. Olha, era 50 trilhões, tirou a depreciação, deu 40, o passivo é 56, e aí deu um patrimônio líquido, que é a riqueza líquida, o ativo líquido, né, de 15 trilhões de dólares por ano. Dá 25% do PIB mundial. Né? Teria que guardar 25% do PIB mundial para mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Acho que vocês já ouviram bastante falar sobre isso, né? Mitigação e adaptação. E olha o Brasil, pessoal. Brasil e Rússia, dos grandes, são os únicos positivos. O Brasil aqui, 544 bilhões de dólares por ano, a Rússia 155. Tá? E o que está por detrás desse superávit brasileiro? É a floresta amazônica, o cerrado também, e um pouquinho da Mata Atlântica que sobrou aqui, tá bom? No próximo gráfico é o mesmo, né? Só que Professor, e a Rússia? A Rússia é a floresta boreal que está lá debaixo do gelo. Eles têm floresta, né? Porque eles têm um consumo grande de petróleo e gás. Teoricamente, então, mas como a gente polui muito. A gente pegou o PIB dele, já tiramos a energia, mesmo assim está positivo. E porque tem um estoque de carbono ali na floresta, debaixo do gelo grande. Eu nunca vi, gostaria de um dia ir lá, só vi em filme, né? Mas tem alguns cientistas que falam que aquelas geleiras permanentes começam a derreter, né? Os permafrost, todo aquele estoque começa a vir, assim, de uma hora para outra, não é aumento, né? Maurício levantou a mão. Vamos lá, Maurício. Professor, é possível explicar rapidamente para um outsider, assim, o que significam essas cores aí desse gráfico? Se for possível fazer isso rapidamente. Sim. Então, vamos ver o próximo aqui? Então, vamos ver. O verde, a gente vai ver na próxima aula, de amanhã, né? É o ativo, é o balanço contábil. Ativo, passivo e patrimônio líquido. O verde é o ativo, a gente avaliou pelo PIB, tirou a depreciação, então abaixou para 40. O laranja aqui é o passivo. Então, ativo é o que tem, o passivo é o que deve, então deve mais o que tem. Então, a gente está numa conta
negativa, a gente chama de um patrimônio líquido negativo, de 15 trilhões de dólares. Então, o mundo, digamos assim, em 2050 vai estar falido. Isso quer dizer esse balanço contábil das nações. E o Brasil? O Brasil, o contrário, ele é superavitário. Então, olha, os únicos 2 grandes países do planeta superavitário, e aqui a gente envolveu tudo, né? Não só o que emite, mas o que absorve. Tá? Então, o Brasil, ele tem os sumidores de carbono são maiores do que as emissões. E aqui as emissões, na época, a gente pegou 16 cenários, até lá do IPCC, com cumprimento ou não do protocolo de Kyoto, uso de tecnologias, a gente vai ver nas próximas aulas, para absorção de CO2. Tem uma lá que você pega o CO2 da própria natureza, da atmosfera, não sei como faz isso, pressiona, transforma em líquido, aí congela e guarda não sei aonde. Então, todos os cenários, a gente fez uma média, então a conclusão assim é o mundo. Então, vamos voltar aqui para esse. Qual que é a sua formação, Maurício? Sua formação Eu sou básica. arquiteto. Legal, obrigado pela pergunta. Eu lembrei aqui que metade da turma ou é engenheiro arquiteto ou é advogado. Então, bem lembrado. Pergunta mesmo. Então, olha não, mas eu estou na metade menor, eu sou arquiteto. Que nada. Então, olha aqui, esse aqui é o mesmo gráfico, só que é per capita. Olha aqui a previsão meados do século. Então, olha o mundo aqui. O PIB per capita era em torno de 10 mil dólares, tira a depreciação, então fica 6,2 mil dólares por ano. Então, é o ativo. É o quanto cada um dos 8 bilhões de habitantes tem de ativo líquido. Só que o passivo, que é o que deve, e aqui é passivo não só financeiro, mas ambiental, social, né? Aí envolve Covid, né? Tudo, é maior do que tem. Então, dá negativo, é como se a conta não fecha. Então, o que significa esses 2,3 mil dólares por ano? Cada um dos 8 bilhões de habitantes tem que guardar 2.300 dólares por ano para mitigação dos efeitos de mudanças climáticas globais. Então, é isso que quer dizer esse número. E o Brasil? O Brasil é positivo. Então, cada brasileiro gera 2,8 mil dólares por ano para o planeta. Tá? Não tem cabimento a China ter mais projeto MDL, de crédito de carbono, que o Brasil. Lá na China, ter um projeto de crédito de carbono é permissão para poluir. Agora, o Brasil é o único, Brasil e Rússia, né? Eles são os únicos legítimos que poderiam ter legitimidade para ter projetos de carbono. O meu sonho ainda é alguém aí, talvez, aí de políticas públicas, pegar, fazer esse levantamento, atualizar esse levantamento e jogar na ONU lá. Nós vamos lançar um projeto MDL para cada um dos 213 milhões de habitantes, vale 2.800 dólares cada brasileiro. E esse dinheiro tem que vir aqui em forma de recursos financeiros ou de transferência de tecnologia, etc., etc. Né? Porque não é olhar só o que gasta, mas é o que absorve também os dois lados. Né? Então, esse é o resultado. Obviamente que a gente está correndo aqui, simplificando, esse artigo faz parte do livro, da bibliografia básica, tem um artigo que eu disponibilizei, tem a leitura e tem os e-mails também, a gente pode trocar ideia junto, aí, né? Um trabalho aí bastante prospectivo. Tá bom? Então, a conclusão desse balanço é que o planeta vai estar falido em meados do século. Bom, continuando, agora eu vou apresentar aqui, ó, o BCM, é um outro estudo que foi feito lá na USP, dos estados brasileiros. Só que vamos abrir uma pausa aqui, eu vou interromper o compartilhamento, só para a gente, 2 minutinhos, né? E dos estados brasileiros, pessoal? Vocês queriam um ou dois aí, colegas, falar alguma coisa? Se a gente fosse fazer esse trabalho dos estados brasileiros, dos 26 estados e Distrito Federal, o que acontece? Né? Vocês têm ideia? Antes de eu apresentar para vocês? Bom, certamente o Sudeste seria negativo, né? Por quê? Legal, Sudeste negativo, o que mais? Também a parte do Norte ali, eles usam muito gerador a diesel, né? Também polui bastante. Só gerador polui, o que mais? E o Distrito Federal, ele teria uma baixa pegada, porque ele é um território bastante regulado e tem uma matriz econômica diferenciada de serviços.
Legal. Então, vamos tocar aqui. Eu voltei a compartilhar. Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim, Tá. estamos vendo. Então, eu vou mostrar aqui para você. E o Brasil, como está a situação? Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Esse aqui é um outro artigo que foi publicado, né? Há uns 10 anos, aí, pelo menos, e está em detalhe. Então, você vê que São Paulo não é o estado que tem o maior consumo per capita de energia. Lembra que a média era 46? A média brasileira é 33. Porque o denominador é alto, né, professor? É a maior população. É verdade. Olha o Paraná aqui, também, o Mato Grosso está na frente, né? Isso em consumo de energia, tá? E se fizer essa correlação com emissões, também deve dar. Olha as emissões aqui. Pessoal, alguém conhece aí o Mato Grosso? Quem pegar aqui a região do Mato Grosso? Eu sou mato-grossense, professor. É o Jorge? Isso. Então, aqui, ó, ajuda a gente a explicar aí durante as aulas, no trabalho também. Você podia pegar essa região, você vê que o Mato Grosso já passou São Paulo em emissões, né? São Paulo era os Estados Unidos do mundo, você vê que o Mato Grosso, o Pará é fácil, é pecuária, né? Aqui também Mato Grosso deve ser, né? Então, é o modelo de desenvolvimento. E que está seguindo o que os países desenvolvidos fizeram, o que São Paulo fez, a região sudeste fez. Tá? Então, aqui tem a emissões totais e emissões per capita. População, então, ao denominador aqui, São Paulo deve ter uns 45 milhões, pelo menos, né? Alguém de vocês falou lá atrás, né? Deve ser algum engenheiro. Olha a correlação entre população e energia, né? Você viu que tem um índice forte de correlação, bem próximo a 1, né? Aqui, né? Então, a energia está relacionada. Aqui eu sempre comparei São Paulo com Amazonas, eu sempre comparo dois, porque eu já dei essa palestra aí para quase todas as capitais brasileiras. Eu vou comparando São Paulo com aonde eu vou, né? E a Amazônia, porque é um diferencial aí. Olha o tamanho, né? A extensão brasileira. O nosso país é maravilhoso, né? Muito grande. E olha só, aqui São Paulo, perto do Amazonas, né? Olha o tamanho do Amazonas. Olha, o Pará também é enorme, né? O Mato Grosso também. Os dois têm bastante floresta amazônica. Né? O Pará já desmatou aqui uma boa parte, né? Não chegou a metade ainda, mas está indo lá. E o Amazonas aqui ainda tem floresta, vamos ver lá. Esse gráfico aqui é legal, pessoal. Vocês podem até... população dos estados e números de bois. Então, vamos lá, pessoal. Olha, São Paulo, olha aqui. São Paulo tem mais gente do que boi. Então, tá aqui. Vamos ver o Mato Grosso. Aí, Jorge. Mato Grosso tem mais boi do que gente. E no Brasil? Tem mais boi do que gente. Então, tem mais de um boi, 1, alguma coisa boi por pessoa. Tá? Quando a gente mostra isso para os alunos lá na graduação também, eles levantam a mão, professor, então é fácil resolver o problema da fome, é só parar de comer carne. Até porque a agricultura, acho que 80% pelo menos, não vai para a alimentação direta, né? Não é nem energia, vai para a pecuária, né? E isso sem contar aqui, ó, bubalinos, suínos, caprinos, né? Olha aqui, peixe, isso aqui eu peguei dados dessa semana, eu estava preparando a aula. Olha a agricultura aqui também, né? Olha, o estoque, né, de arroz, feijão, aqui você vê que trigo tem bastante, né? Você vê que o arroz é bem mais que o feijão, né? No Japão, lá come bastante arroz. Eu achei que estava equilibrado arroz e feijão. No Brasil, o trigo, e olha o milho e soja, né? E o milho e soja é o componente básico aí da ração, né? Então, como resolver o problema da fome? PIB. Então, olha aqui, São Paulo tem uma importância no cenário brasileiro na parte econômica, né? Você vê São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas, né? O PIB do Amazonas é pequenininho, mas o financeiro, se for olhar o ambiental, é o maior, né, de todos, né? Quem sabe, numa próxima apresentação, a gente mostra aqui o PIB ESG, né? Não só o financeiro. Aí embaixo, o per capita, Distrito Federal, o per capita é maior. Esse aqui é legal, pessoal. Olha aqui, ó, agricultura. Então, vamos ver São Paulo. São Paulo já desmatou tudo, né? Mata Atlântica, acho que tem 5%. Só que, ó, lá tem mais agricultura do que floresta. Vamos para a Amazônia, né? A Amazônia tem muito mais floresta nativa do que
pecuária. O que estão tentando fazer na Amazônia e em outros estados que tem a Amazônia? É o que São Paulo já fez, né? Então, olha só aqui, né? Olha a agricultura aqui. E aqui é uma reflexão que a gente nem pode interromper para a gente fazer um intervalo daqui a pouco, mas eu fiz essa conta. Ontem eu estava revendo esse slide. Isso aqui eu peguei dados do Ministério aí de vocês, né? Arroz, feijão, trigo, milho e soja, os principais. Aí eu somei, unifiquei aqui tudo em milhões de toneladas, então dá 284 bilhões de quilos, ou 284,2 milhões de toneladas. E a população brasileira hoje está em torno de 213, né? Significa o quê? Se a gente pegasse tudo isso aqui e fosse dividir só para a gente, pessoas, caberia quantos quilos por dia per capita brasileiro? Alguém? Quem já fez essa conta aí? Fala para a gente. Vamos ver. Eu já fiz isso aqui. Dá quase 4 quilos de comida por dia, né? De arroz, feijão, trigo, milho e soja, né? Então, você vê como que estão descanalizados, né, a agricultura. Então, a agricultura, o arroz e feijão mesmo, é agricultura familiar, né? É menos de 20% da produção, não só brasileira, mundial, né? E o resto vai para onde? Não é nem para etanol, é para pecuária mesmo. Então, qual é o futuro da pecuária? Não é que não pode comer carne, mas daqui a 50 anos não vai ter mais carne, vai ser inviável, né? Então a gente tem que comer enquanto tem. Vai ser que nem aquele bife japonês lá, o Wagyu, né? O Kobe, eu experimentei uma vez, custa R$800 um bifinho assim de 200 gramas, né? Então a pecuária, eu acredito que está com os dias contados, os dias não, né? Com as décadas contadas, né? Tá bom? Extrema pobreza. Então, eu chamo isso aqui, eu esqueci o termo, não é extrema pobreza. Extrema pobreza é aquele 60% do mundo, o Brasil também. Eu lembrei aqui, a extrema miséria. Então, por exemplo, eu tenho algumas pessoas que batem em casa e já viramos amigos. Sabe, tem alguma coisa hoje? Aí você dá aqui. Aí um dia eu fui conversar com um desses pedintes, ele foi músico, tocou violão, não sei o que, e se perdeu por diversos problemas, né? E aí, você está recebendo auxílio emergência? Não, porque não tem documento, não tem nada, né? Então, eu diria que é extrema miséria. Então, a extrema miséria no Brasil já reduziu, né? E existe bastante ainda. Coleta de esgoto, eu imagino que um dos trabalhos aí vai de vocês, em grupo, seria interessante trabalhar com a questão de saneamento, que é o maior problema, acho que, na minha opinião, é o maior problema do Brasil, né? Você vê o estado de São Paulo, segundo esses dados que eu peguei, você pega a cidade de São Paulo, eles coletam 99% do esgoto, mas tratam menos da metade. Eu estava lá na Sabesp, dando um curso de sustentabilidade. Aí levantei a mão, e o que faz com o que não trata? Joga no Rio Pinheiros, Tietê. E eu achando que aquele rio fedido lá era porque as casas jogavam, não é nada disso, né? E eu falei, quando que vai resolver? Olha, é um problema sério, tem áreas tombadas, tem que desapropriar, né? Então, eles estavam prevendo para consertar isso daqui a algumas décadas, né? Jundiaí, onde eu moro, aqui no estado de São Paulo, perto de Campinas, na terra da uva, coleta 99%, mas trata 100%, que é um modelo diferenciado, né? É uma autarquia municipal, né? E a média do Brasil aqui é 55% de coleta, não é nem de tratamento. Eu estava almoçando na casa do reitor de Rondônia, e aí ele foi mexer lá, porque o esgoto na casa dele é uma fossa, e na capital, né? Então, talvez com a pandemia, aí, questão sanitária, talvez aqui as políticas públicas começam a olhar para isso aí com mais intensidade. Tá? E aqui, pessoal, vamos lá para a gente encerrar essa parte do Brasil, o resumo dos estados brasileiros. A boa nova é que aquele primeiro trabalho foi feito com dados do IPCC, e esse agora foi feito com dados internos, se bem que o Brasil passa os dados do IPCC, né? Então, deu 500 e poucos bilhões de superávit. Então, o Brasil realmente é o país com maior superávit do planeta.
esse superávit líquido, tá? Que considera não só as emissões, mas o que absorve também. E a má notícia é que esse superávit ele é basicamente por causa desses dois grandes aqui, estados, Amazonas e Pará. Você vê o Pará aqui, né? O Pará era para ter um superávit parecido com o da Amazônia, mas já desmatou bastante aqui, né? E esses círculos verdes é onde tem floresta amazônica. Então, você viu aqui, Maranhão, Rondônia, Mato Grosso, já estão com patrimônio líquido negativo, ou seja, já estão devedores. Tá? E eu diria que quanto vale a Amazônia, né? Então, se você somar os verdinhos aqui, dá 1,8 trilhões de dólares. Então, na minha opinião, é que não existe essa medida ainda, mas a gente deveria somar ao PIB brasileiro de 2 trilhões, mais 1,9 trilhões de referente ao superávit ambiental. Tá? Então, no mínimo, isso é o que vale a floresta amazônica que está distribuída nesses 9 estados aqui. Tá? Numa visão não só financeira, mas também ambiental, principalmente. Tá? Esse é o per capita, chega mais ou menos nas mesmas conclusões. Então, você vê o Brasil, lembra que a gente falou? Cada brasileiro contribui com o planeta com $2.800. Cada amazonense contribui com $350 mil. Então, olha a contribuição lá, né? E você pega o estado do Amazonas, tem lá, quanto? 4 milhões de habitantes. 99% mora em Manaus. E o resto mora nas florestas. E quem está na floresta? Indígenas e ribeirinhos, né? Distante de tudo. Agora que está chegando energia, né? Elétrica, agora tem aula, né? E conclusões, tá? Então, vamos voltar aqui. Vamos desinterromper aqui um pouquinho. Já estamos quase na hora de interromper. Já estamos quase na hora do almoço, né? Então, nós estamos aqui, conclusão, né? Vamos ver o que tem pela frente aqui. Quais seriam as conclusões? Então, pessoal, para a gente fazer um breve intervalo, vamos fazer mais esse exercício. Então, façam esse exercício, né? Escaneie novamente o código QR. Essa ferramenta eu não conhecia, aprendi a usar aqui na INAP. Muito legal, né? E vocês expressem em palavras o que você concluiu até agora do que a gente discutiu aí. Pode falar qualquer palavra. Então, pode ir escrevendo aí. Acho que é possível mandar mais de uma palavra. Aí, já mandou um? CO2. Professor, a sua tela não está compartilhada. Ah, perdão. Perdão. Obrigado. Tá, então, aqui o teste. Então, agora acho que vocês estão... Está vendo aí? O código de barra? Sim. Tá, então, comece a mandar. Ó, já 2 aí. Desafio. Legal, que desafio, hein? Desafio. Olha, alguém falou Amazônia. Oportunidade. Mais algumas palavras? Riqueza. Realmente, né? Sustentável. Você vê que florestas, legal. Floresta, né? Floresta, Amazônia, sobrevivência. Você vê que tem o aquífero Guarani e tem o aquífero Alter do Chão, lá debaixo da Amazônia, lá para cima, né? Nós começamos a fazer trabalhos na USP, o pessoal da universidade de lá, e diz que esse aquífero é 1,5 vezes maior que o Guarani.
Aí pediram para a gente na USP, falou, não fica falando muito, não, que vai atrair atenção. Ele falou, desigualdade. Olha, você viu? Muita gente escreveu. Falou, se houver a Terceira Guerra Mundial, a gente já sabe aonde vai ser, né? É onde tem água, né? E diz que o aquífero Alter do Chão tem uma vantagem. O Guarani, ele é não renovável. Quando eu gastar, você vê que os Estados Unidos já gastou aí 1/3, a Índia já gastou 4/5, a China está gastando, né? Quando acabar essa água, acaba. O Alter do Chão diz que tem uma rocha porosa, e como tem a Amazônia e chove todo dia, ele é renovável. Então, olha quanta água que tem lá. E essa água ele vem não só pelos aquíferos, né, debaixo da terra, ou ele vai para aqueles rios voadores, né? Quem não viu aquele vídeo do Antônio Nobre que fala sobre os rios voadores, nossa, é maravilhoso, né? Eu admiro muito esse cientista lá do INPE, ele é biólogo e tem uma visão diferenciada, né? Então, a desigualdade, 14, tá? Então, pessoal, como estava previsto, eu vou descompartilhar, mas eu acho que permanece aqui, se vocês quiserem. Então, vamos dar uma pausa para o intervalo. Eu estava pensando num intervalo de 20 minutos, o que vocês acham? Pode ser. Pode ser? Então, daqui a 20 minutos, 16h22, mais ou menos, a gente volta. Aí vamos tomar uma água, fazer um pipizinho aí, um café, e aí a gente retoma. Então, até daqui a pouco, pessoal. Ok, professor.